Olá, seja bem-vindo à série Vencedor. Vamos para a palestra 5, para mais um episódio. Você que está assistindo, parabéns, muito obrigado por estar consumindo aí o nosso conteúdo. Se você estiver gostando, sinalize, deixe o seu like. Se não estiver gostando, pode deixar o seu dislike, mas comente por que você não está gostando. O que não está legal nessa série para você, que eu vou com certeza evoluir. A gente vai crescer com a sua crítica, tá bom? No último episódio, nós falamos sobre o processo da cura. Vamos continuar falando desse conteúdo, mas agora com outro tema. Hoje nós vamos falar sobre o sofrimento no tratamento. Então, ainda falando sobre esse processo de tratamento, o tratamento é parte indispensável do processo de cura. Quando uma pessoa está doente, ela precisa ser tratada. Não sei se você já passou por uma fase onde você estava muito bem, estudava, trabalhava, ia para a faculdade, ia ao supermercado, ia ao shopping, até viajava. E de repente você adoeceu e teve que interromper esse processo. Deu atestado no trabalho, faltou aula, deixou de ir à igreja, deixou de ir à academia, porque você não estava no seu estado normal. Então você ficou aí acamado, às vezes até internado, e a gente fica aí meio que na dependência, dependendo de alguém para poder passar por esse processo de tratamento. E o primeiro passo é exatamente isso aí. O tratamento é fase obrigatória que todo doente tem que passar. Porém, se deixar ser tratado não é fácil, é um desafio. Exige muita paciência da pessoa para se deixar ser tratado, se deixar ser levado para o hospital. Nem sempre o processo de tratamento precisa ser demorado, mas ele é doloroso. Tomar remédio é ruim, tomar injeção é ruim, ficar em casa doente, comendo só coisas ali limitadas é ruim, ficar no hospital com uma sonda no nariz, se alimentando através de sonda é ruim. Então o processo, ele é um processo doloroso, ele é um processo que tem um certo sofrimento. Os problemas de saúde e doenças mudam totalmente a nossa rotina. Então a gente vive de uma forma e quando a doença vem, a gente precisa mudar totalmente a nossa rotina. Eu tive uma experiência com a minha mãe teve 2 internações. A primeira internação, ela teve problemas cardíacos e a minha mãe era fumante, sedentária, bebia cervejinha no fim de semana, comia muita comida gordurosa e ela já tinha problema de coração, então isso acabou que agravou o problema dela. Então ela precisou ficar no hospital durante alguns meses, 2 meses para ser mais exato, para poder passar por todo aquele processo de preparação para colocar um marca-passo, que era um instrumento ali que iria ajudar, auxiliar ali os batimentos cardíacos da minha mãe, porque o organismo dela já não era mais suficiente para fazer isso sozinho. E minha mãe era uma pessoa muito nova. Então ela colocou um marca-passo, seguiu durante muitos anos ainda, mas na segunda internação da minha mãe, infelizmente, ela não resistiu. Fiquei ali no hospital com ela durante um bom tempo e na segunda vez ela já não resistiu. Depois ali de alguns meses a minha mãe infelizmente veio a óbito. Foi um momento muito difícil, muito triste para nossa família. Só que ao longo desta internação, desse tratamento, por várias vezes a minha mãe ela ficava me pedindo para levar ela para casa, chorava, e ela falava uma frase que era muito marcante para mim: me leva para casa, para eu morrer em casa, eu quero ver meus netos, eu quero poder comer uma comida melhor. E tem isso, né? Quando você está no hospital, a comida que você come é uma comida insossa. Por quê? Porque você precisa, a sua dieta é parte da sua cura. Então agora você vai fazer aquilo que precisa fazer para poder chegar onde precisa chegar, que é na cura, que é obter a sua cura. O dia que a minha mãe pediu para que eu levasse ela para casa, foi muito doloroso para mim. E chegou uma época que a minha mãe estava tão ansiosa para poder ir para casa, para poder sair daquele lugar, que ela começou a puxar os tubos, o tubo que alimentava ela através de sonda. Ela puxava todos os fios ali, todos os tubos que eram vitais, né, necessários ali para que ela pudesse ser acompanhada, ser monitorada e para que a gente conseguisse restaurar a saúde da minha mãe. Infelizmente, a minha mãe veio a falecer, mas a nossa intenção sempre foi que ela vivesse. Por isso nós a mantínhamos ali
no hospital. E teve um período que foi mais doloroso ainda, mais doloroso do que ver a minha mãe chorando, pedindo para ir para casa, foi ter que chegar à conclusão, junto com os médicos e enfermeiros, que nós iríamos precisar amarrar as mãos da minha mãe ali na maca, para que ela não puxasse os instrumentos. Isso é muito doloroso, isso é muito doído. Quando isso aconteceu comigo, eu lembro que eu fui pro banheiro, e aí teve uma enfermeira, foi lá e falou: "Seu Glauco, o senhor vai chorar, não é?" Eu falei: "Eu não aguento ver essa cena não." E ela falou: "Então vai lá fora, porque aqui no banheiro a sua mãe ainda consegue te ouvir, isso vai dificultar a saúde dela." E eu fui lá fora e desabei. Porque assim, além da minha mãe já estar presa em um hospital, sem poder ir para casa, ela ainda iria ficar presa na maca. Então aquilo partiu meu coração. Então foi um sofrimento muito grande, aquele processo de cura da minha mãe. Era um processo de cura, não deu certo, mas a intenção é que ela se curasse. Então a mesma coisa vai acontecer com você na sua cura emocional. Você vai passar por alguns processos, processo onde você vai precisar ser paciente, um processo onde você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Então você vai com certeza precisar ser muito paciente. Nenhum tratamento é confortável, por mais humanizado que seja. Todo e qualquer tratamento incomoda, mexe com o que está doendo. No caso dos pacientes com doenças físicas, nem sempre eles podem escolher. Nem sempre eles podem falar: "Poxa, eu quero ser tratado em casa." Às vezes o familiar, como foi o meu caso, tem que tomar a decisão pelo paciente que tem uma doença física. No caso do paciente que tem doenças emocionais, é diferente. Quem toma a decisão é você. É você que decide se quer ser tratado ou não. É você que decide se quer ser curado ou não. Como você sabe que está doente emocionalmente? É simples saber. Como é o seu relacionamento interpessoal? Seu relacionamento com as pessoas? Seus familiares, seus amigos, seus líderes espirituais, seus professores. Como é o seu relacionamento? Se você é uma pessoa que tem problemas interpessoais, sabe, guarda mágoas, se ressente muito rápido, é reativo, não consegue interpretar as críticas, é uma pessoa que ofende as outras, que vive tendo confusão, quer seja na sua casa, no seu trabalho, na rua, tem briga no trânsito, briga na fila do banco. Você tem dificuldade em lidar com as pessoas. Se você tem muita dificuldade em lidar com as pessoas, essa é uma denúncia de que você tem problemas emocionais. Eu era assim, um cara extremamente ofensivo, porque a estrutura que eu fui criado foi uma estrutura muito precária. Então eu tive que aprender a me defender por conta de preconceito de pessoas, por conta do lugar que eu vivia. Eu vivia em um lugar onde tinha muita pobreza, onde a gente era discriminado pelo status. Então eu acabei que eu me tornei uma pessoa muito reativa. E ao longo do tempo eu vivi isolado, eu não gostava muito de pessoas e tudo que eu fazia era sozinho. Ia ao cinema sozinho, ia ao restaurante sozinho, viajava sozinho inclusive. Viajei para muitos lugares sozinho, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, sempre sozinho. Eu falava que eu estava me curtindo. É saudável você ter um tempo consigo mesmo e se curtir, mas quando você sempre faz essas coisas sozinho e quando você faz na companhia de alguém, você briga, você se estressa, então isso é uma denúncia que você precisa de ajuda. Eu vivi, como eu falei para você aí, momentos muito delicados, porque eu cresci na periferia. Eu morei nas ruas com os meus pais, porque a gente não tinha para onde ir depois que derrubaram a nossa casa. Aí depois eu vi o meu pai sendo assassinado na periferia que a gente morava. E vivi momentos muito difíceis. Teve um momento muito delicado, foi quando mataram o meu pai. Mataram o meu pai, eu me armei todo para ir vingar a morte do meu pai. Só que no dia que eu ia vingar a morte do meu pai, eu fui convidado por uma pessoa que sempre me chamava para ir à igreja. Eu sempre dizia não para ele. Mas naquele dia, eu estava ali com a arma na cintura, estava muito drogado e pronto para ir vingar a morte do meu pai, parece que uma força me tomou. E como se tivesse falado comigo: vai para a igreja.
desiste desse crime, vai para a igreja. E eu fui. E paguei um preço por isso, porque as pessoas que estavam ali no carro, que eram os comparsas que eu tinha encontrado para ir vingar a morte do meu pai, inclusive meu irmão estava lá, eles começaram a me agredir. Você é louco, os caras matou seu pai, você vai para a igreja rezar, você é um trouxa. E começaram a falar um monte de palavra de baixo calão comigo. E eu fui agredido ali, mas mesmo assim decidi pagar esse preço e ir para a igreja. Fui para a igreja. Chegando na igreja, eu tive uma mudança de mente total e completa. Claro que eu ainda continuei usando algumas drogas que eu usava, porque eu não consegui largar imediatamente. Eu tive uma mudança. E essa mudança suscitou uma ira dentro do seio da minha família. Porque eu sou de uma família onde era olho por olho e dente por dente. O senso de justiça, de vingança, era altíssimo dentro da minha família. Então, quando acontecia alguma coisa, nós dávamos o troco. Esse era o estilo da minha família. E eu fui ali para a igreja, quebrei a tradição, porque a minha família era católica. A minha mãe queria que nós seguíssemos aquela tradição católica e eu quebrei isso. Eu fui ser agora cristão protestante e isso já chateou muito a minha mãe. E teve um outro ponto, depois de algumas semanas, a minha mãe veio me cobrar por que eu não fui vingar a morte do meu pai. Por que eu não fui lá matar o cara que tinha matado meu pai. E eu falei, mãe, eu perdoei. E ela surtou. Ela falou, como assim você perdoou? Você tá louco? O cara matou seu pai. O cara deixou vocês órfãos. Você tem 13 anos de idade. Ele deixou você e os seus irmãos menores órfãos. Me deixou aqui sozinha para criar vocês sem a menor condição financeira. Você tá louco? Como você perdoou? Você tem que vingar a morte do seu pai. É uma questão de honra. Eu ouvi isso. Eu falei para ela, eu perdoei, mãe. Eu não vou matar esse cara porque não vai mudar nada na minha dor. E principalmente, mãe, não vai trazer o meu pai de volta. Então eu não quero mais vingar. Eu já estou com uma ferida muito grande nas minhas emoções. Eu não quero acumular mais uma. Eu corri o risco de ser preso. Eu certamente seria preso. Eu iria carregar esse crime nas minhas costas durante a minha vida inteira e isso iria manchar a minha vida. E eu falei para ela que eu não queria. E ela me falou, então você vai ter que fazer uma escolha. Ou você fica nessa casa, ela falou com essas palavras, ou você fica na minha casa, ou você fica nessa desgraça dessa igreja. Foram palavras muito duras, de um coração muito machucado. Quem poderia culpar minha mãe? Ninguém poderia culpar. Mataram o nosso pai, o esposo dela, ela estava querendo justiça. A justiça comum não fazia o seu papel, então ela estava querendo justiça. E ela me pediu para ir vingar a morte do meu pai. E eu falei que eu não ia. Então tive que escolher sair de casa ali, ainda muito novo, tinha ali entre 13 e 14 anos. Fui morar em um lugar onde fiquei sozinho ali durante alguns anos. Graças a Deus já tinha encontrado um emprego formal, que era um trabalho de office boy que eu fazia em uma agência de viagens, como eu já expliquei no último vídeo, inclusive. E a partir dali eu tive que tomar decisões na vida. Então, por exemplo, eu tive um grande desejo no meu coração de morar fora do país, fazer um intercâmbio, só que eu não sabia falar inglês. Então, tomei a decisão de estudar inglês e perseverar naquele objetivo. Tive que terminar os meus estudos no meu colegial, segundo grau. Então tomei uma série de decisões ali sozinho. E infelizmente, todo o meu histórico de vida, ele acumulou muito lixo emocional dentro de mim. Então eu tinha um sentimento de menos-valia muito grande. Eu não achava que eu era capaz. Eu tive muita dificuldade para aprender inglês, por exemplo. Eu sempre tive muita dificuldade com matemática, com exatas. Não tive tanta dificuldade com humanas porque sempre fui de ler muito, como eu era sozinho, isolado, então eu lia muito, mas sempre tive muitas dificuldades. E infelizmente todas essas mazelas, esses lixos emocionais que eu acumulei, as palavras malditas que eu ouvi, preconceito, a pobreza extrema que eu vivi na periferia, o assassinato do meu pai, amigos que eu perdi assassinado também, as drogas que eu usei, todas essas coisas acumularam muito lixo, muitos lixos dentro de mim. Eu era um depósito de lixo emocional, literalmente.
e levou-se um tempo para limpar a minha vida, para eu poder limpar. Então, durante muito tempo, eu fui vítima, e é exatamente sobre esse subtópico que eu quero falar aqui: vítima ou responsável. Uma vez eu estava ouvindo uma palestra de um palestrante chamado Paulo Vieira, e eu achei ele muito arrogante. Eu não gostava desse palestrante, eu achei ele muito arrogante. Estava no meu carro, e ele começou a falar ali: você tem a vida que merece. É isso mesmo. Se você é pobre, infeliz, é sozinho, abandonado, você merece isso aí. Você tem a vida que você merece. Responsabilidade é sua. Ele estava falando sobre autorresponsabilidade. Então quem tem que mudar são os outros na sua vida. Quem é responsável pelos percalços que você vem passando até hoje? Isso é autorresponsabilidade. Não porque a minha história de vida, porque eu não tive oportunidade, não porque meu pai me machucou muito, não porque eu engravidei e depois eu não pude mais largar a faculdade. Papo furado. Diz para o teu lado, papo furado. Você está sendo duro comigo, se eu não sei o que é o resto, você nem imagina. Quem não te conhece, é um termo bem nordestino, não sei se tem por aqui. Quem não te conhece, que te compra, diz assim: eu sei quem você é. Então vamos parar de historinha que eu sei quem você é. Quem não te conhece, que te compra. Se eu te conheço, filha. Só que aquilo me irritou, aquilo me irou. Por quê? Eu era uma pessoa sofrida. E a maioria dos sofrimentos da minha vida eram sofrimentos involuntários, quando eu ainda era criança. Que culpa eu tinha de ter perdido meu pai? Que culpa eu tinha de ter a minha mãe contra mim? Que culpa eu tinha de ter nascido em uma periferia, na extrema pobreza? Que culpa eu tinha dessas coisas? Então eu fiquei me perguntando essas coisas. Eu falei: esse cara tá viajando. Como é que ele pode falar um negócio desse sem conhecer as pessoas? Jogar isso na cara das pessoas, que a culpa é delas. Só que na verdade ele não usou a palavra culpa, ele usou responsabilidade. Só que responsabilidade e culpa são quase sinônimos. Quando você fala: a culpa é sua, a responsabilidade é sua, você que deveria ter cuidado disso aqui, quebrou porque você não cuidou. É a mesma coisa, está falando ali culpa, responsabilidade, é quase que a mesma coisa. E aí ele começou a falar, e eu fiquei muito chateado com aquele palestrante. Aquilo simplesmente não fazia sentido para mim. Eu vi uma pessoa falando que a culpa era minha por estar vivendo uma vida sofrida e totalmente sem estrutura no alto da minha juventude. O que ele sabia da minha vida? Essas eram as perguntas que ecoavam na minha cabeça. Eu comecei a tentar dar certo aos 13 anos de idade. Aos 13 anos de idade eu já queria sair do Brasil, eu queria morar em uma casa melhor, eu queria fazer coisas que ninguém na minha família realmente queria, sabe? E eu tentei dar certo desde essa época. Então eu era uma pessoa que aos 13 anos de idade eu já estava atrás do meu primeiro emprego, eu já trabalhava como engraxate de sapato, vigiava carros também. Então eu queria dar certo, eu inclusive jogava em jogos de azar, porque era uma esperança para mim. Falei: cara, já imaginou se eu ganhar um dinheirão e mudar a vida da minha família, comprar uma casa para minha família? E eu achava que tudo se resumia a dinheiro, que se eu tirasse a minha família daquele estado ali de pobreza extrema, os problemas se resolveriam. Hoje eu sei que não, hoje eu sei que a gente atrairia mais problema, a gente atrairia mais dívidas, a gente acumularia dívidas, porque a gente não tinha estrutura nem para lidar com o dinheiro. Então, na minha juventude, parecia que tudo dava errado para mim. Eu tentava dar certo. Depois que eu entrei na igreja, eu tentava dar certo. Eu era um cara de coração bom, eu ajudava as pessoas, sabe? Fazer tudo certo dentro daquele universo que eu vivia. Era assíduo na igreja, era uma pessoa comprometida na igreja, era músico na igreja e ali tocava bateria, era uma pessoa assídua, sabe? E aí depois me tornei professor das crianças, era comprometido. E eu sempre fui uma pessoa que fiz tudo certo e dava tudo errado. Pelo menos era o que eu achava, que eu estava fazendo tudo certo. Só que o que estava me prendendo de crescer, me impedindo de crescer, de alavancar, era exatamente este lixo emocional que eu tinha dentro das minhas emoções e não conseguia tirar. O lixo, ele amargava dentro de mim, ele fedia dentro de mim. Quando eu dei o primeiro passo para a mudança, o universo ele conspirou contra mim, ao invés dele convergir a meu favor. Ele conspirou contra mim. A minha mãe chegou ao ponto de falar que o meu pai ele só foi assassinado porque eu já estava com a intenção
no coração de me tornar cristão, de me tornar protestante. Ela chegou ao ponto de falar isso. Mas nessa época eu tinha que ficar firme na minha decisão de permanecer no caminho que eu tinha escolhido, que era a fé. Então, mesmo estando na igreja, mesmo tendo ajuda espiritual, eu comecei a sabotar, fazer pequenas sabotagens na minha vida. E o que é sabotar? Sabotar é quando você constrói uma coisa, você se esforçou, lutou, estudou, você constrói essa coisa. E aí lá na sua mente, nas suas emoções, no seu subconsciente, você começa a se ver como indigno. É como se você tivesse um autodiálogo, você começa a falar, cara, mas ninguém na minha família deu certo. Por que eu estou tentando fazer isso aqui dar certo? Isso aqui não vai dar certo também. E aí você aponta o caminho do sucesso, você se coloca no caminho do sucesso. Se você permanecer seguindo, firme, vai dar certo. Só que aí você acha que você não é merecedor. Sabe? Você começa a ficar achando que você... Pô, ninguém na minha casa deu conta de fazer isso, por que eu vou dar? Ninguém na minha casa deu certo, por que eu vou dar? Você não tem um parâmetro. Pelo menos esse era o meu caso, eu não tinha um parâmetro. Poxa, eu tinha perdido meu pai assassinado aos 12 anos de idade. Minha mãe era uma pessoa sofrida, sabe? Meus irmãos estavam nas drogas, e eu também estava nas drogas. Então eu tentei me sabotar. E aí eu escrevi aqui, ó, porém, por não ter tratado as minhas emoções adequadamente ainda, por ter apenas sido forte e acumulado tudo, eu acabei não conseguindo dar sequência no processo de conquista e comecei a sabotar o meu potencial. Então eu nem tinha construído coisas ainda, mas eu tinha um potencial para construir, para conquistar. Só que eu comecei a sabotar aquele potencial. Como? Falando que eu não dava conta. Então eu tinha vários autodiálogos comigo. Ah, eu sou isso mesmo. Pô, minha casa é a pior casa da rua, eu cresci na periferia, morei nas ruas, fui molestado sexualmente, fui abusado por um pedófilo. Quem sou eu? Então eu tinha esses diálogos. Então ali era um processo de sabotagem. Eu vivi isso por mais de 10 anos. Eu sempre contava a minha história para as pessoas para justificar que eu era um coitado. Eu queria despertar essa pena, sabe, das pessoas de mim, que as pessoas olhassem para mim e falassem, nossa, coitadinho de você. Mas na verdade, as pessoas que estavam perto de mim, elas viam coisas que eu não via. Ela falava, Glauco, que história incrível que você tem, cara. Você perdoou o cara que matou seu pai. Cara, você vai ser um grande pastor, um grande palestrante. Você vai viajar o mundo falando para as pessoas a tua história. Você ainda vai realizar teus sonhos. Você quer morar fora do Brasil? Cara, você pode ter certeza, você vai. Eu vejo isso claramente no teu futuro. E aí eu pensava, cara, essas pessoas são loucas. Olha o que elas estão falando. Elas não sabem de onde eu vim. Então eu tinha esse processo de autossabotagem. E, consequentemente, eu me tornei uma pessoa que não tinha uma autoestima legal. Aos 18 anos de idade, eu tinha muitas ideias de empreendedorismo. Eu queria dar certo. Mas assim como as minhas emoções, a minha vida financeira era um fracasso. A coisa que mais pode mostrar para você se você se auto-sabota ou não é a sua vida financeira. Porque eu trabalhava como office boy, ganhava um salário assim muito baixo para a época, era um salário mínimo da época. Só que com o salário mínimo na época, muitas pessoas conseguiam fazer muitas coisas. E eu não conseguia. Eu era uma pessoa que como eu não tinha validação emocional, pessoas falando que me amavam, que eu era importante, primeiro que eu não desenvolvia essas coisas. A pior coisa do mundo era falar que amava alguém. Eu não conseguia. Parece que tinha um peso na minha boca. Eu não conseguia falar, eu te amo. Porque nunca ninguém tinha falado isso comigo. E a outra coisa é que como ninguém tinha trazido nada de bom para minha vida, eu queria trazer as coisas boas para minha vida. Então eu comecei a me compensar. Como? Comprando. Então o dinheiro que vinha para minha vida, eu gastava. Às vezes sobrava. Eu pagava os compromissos, o custo de inglês, pagava ali o aluguel, sobrava um dinheiro, dava para eu comprar as coisas e guardar um pouco de dinheiro e sempre acumulando um pouquinho para poder ir fazendo ali, como se diz, futuro, um pezinho de meia. Mas eu nunca acumulei, eu nunca poupei. Por quê? Porque eu sempre queria me compensar. Então quando tinha um dinheiro eu falo, cara, nossa, sobrou dinheiro esse mês, tenho que gastar. E eu gastava, eu não pensava no futuro. E isso me colocou em sérios problemas. Eu tive vários problemas financeiros, de dívida, me endividei e não consegui dizer não para vendedores. Era uma pessoa que tudo que via eu queria comprar, toda bugiganga que via eu queria comprar. E isso era uma forma de me compensar emocionalmente. Então eu comprava coisas, eu colocava coisas no lugar de pessoas, de emoções.
sabe, de validação. Porque o que te valida é a pessoa, o que fala que você é um campeão, que fala que você é um vencedor, que vai dar certo, são as pessoas. Então eu colocava as coisas no lugar das pessoas que eu nunca tive na minha vida. E como as pessoas que me falavam que eu ia ser um vencedor, um campeão, eram pessoas que não tinham tanto vínculo emocional comigo, aquelas palavras entravam aqui e saíam aqui. Quando o seu pai fala para você, filho, você é um campeão, você vai conseguir, sabe, tô aqui com você, isso tem um peso muito grande na sua vida. Você compra essas palavras com a sua mais alta fé, crença. Você fala, cara, é o meu pai falando, não é qualquer um falando. Então você se agarra nessas palavras. Só que quando o seu pai, a sua mãe, um irmão, um familiar, uma avó, fala para você também que você é um derrotado, que você é um fracassado, que você faz tudo errado, que você nunca faz nada certo, essas coisas também, elas ficam na sua vida e você segura essas palavras durante muito tempo nas suas memórias. Você não deleta isso. Você pode até não ficar lembrando disso todos os dias, porque outras coisas ocupam o seu pensamento, os seus dias, mas você não deleta. E toda vez que você vai se preparar para dar certo, essas palavras elas vêm lá do recôndito da sua alma, da sua mente, e aí elas aparecem. Não, mas você não vai dar certo. Você não presta. Você nunca faz nada errado. Sabe aquela criança que é criada falando, o pai falando para ela que ela nunca faz nada errado, que ela é um imprestável, que ela só faz besteira, a criança quebra um copo, e aí toda vez que a criança faz uma besteira, ela vai ficando com mais medo de fazer besteira, e o medo vai levando ela a fazer mais besteira ainda. E ela cresce com esse complexo. Então, eu tentava dar certo, mas eu não conseguia. Então, se você é uma pessoa que tem a sua vida financeira desregrada, desregulada, é um sinal claro que você é uma pessoa que está se auto-sabotando. Sabe por quê? Porque você não está construindo. Você não está construindo nada para o futuro. Você está sobrevivendo. Você está pegando dinheiro, pagando dívida, pagando gastos contínuos e você está esquecendo de construir o seu futuro. Você tem viagens para fazer, você tem coisas importantes para comprar, você tem filhos para criar, você tem negócios para abrir e você não está conseguindo, você está sabotando. Tudo que você pode construir, você está destruindo o potencial, que é o potencial de acreditar e o potencial de economizar, de se planejar financeiramente. Então, eu comecei a me planejar financeiramente há 3 anos praticamente. Tem 3 anos que eu me organizo financeiramente. Que eu estou me organizando. Até hoje ainda estou pagando dívidas de coisas, de erros que eu cometi no passado. Você entende isso? Então não coloque a sua responsabilidade na conta de Deus ou do tempo. Uma das coisas que eu menos gosto de ouvir na vida é a pessoa falando, se Deus quiser vai dar certo. Se for da vontade de Deus. Porque tem gente que fala isso porque realmente está descansando na vontade de Deus. A pessoa fala isso com calma, tranquilidade, com serenidade. Outras pessoas falam isso com covardia. É responsabilidade delas, só que elas colocam na conta de Deus. Você vai arrumar um emprego, se Deus quiser eu vou. Mas ela não sai para entregar um currículo. E quando sai, ela não persiste, ela desiste no primeiro não que ela recebe. Então existe a parte de Deus e existe a nossa parte. Então você precisa se autorresponsabilizar. Não coloque a tua responsabilidade na conta de Deus. E nem na conta do tempo. Não, deixa isso aí. Com o tempo vai dar certo, com o tempo tudo se resolve. Não é assim que funciona. Muitas pessoas morrem na pior, esperando por um milagre, mas elas não entendem que milagre é aquilo que elas não têm capacidade humana para fazer. Então tudo que você tem capacidade humana para fazer é competência sua. Milagre é uma intervenção divina, sabe? Você está com uma doença incurável, você precisa de um milagre. Seu filho está com uma doença que os médicos não conseguiram curar, você precisa de um milagre. Então milagre é quando você não tem meios, o seu dinheiro, o seu conhecimento, as pessoas que você conhece, ninguém pode fazer nada por você. Você depende de Deus, única e exclusivamente de Deus. Isso é milagre. E um paralítico falou para Jesus, Senhor, o Senhor quer me curar? E ele falou, sim, eu quero te curar. Então é a vontade de Deus. A vontade de Deus ela já está revelada. Claro que você vai ter comunhão com o Espírito Santo, com Deus, e você vai orar e Deus vai te falar nas decisões diárias que você tem que tomar, o que você tem que fazer ou não. Deus vai te orientar, te inspirar. Mas as maiores decisões que você tem que fazer na vida já estão reveladas, já estão escritas. Você só precisa tomar a decisão de fazer. Então não coloque a sua responsabilidade na conta de Deus, nas costas de Deus. As coisas que você tem que resolver, isso é competência sua.
Sabe? Quando você coloca a tua responsabilidade na conta de Deus, isso não é esperar em Deus, isso não é descansar em Deus. Olha só, descansar em Deus é saber que você fez a sua parte, você plantou as sementes e agora você depende da chuva, algo que está totalmente fora do seu controle, e você fica sossegado nas suas emoções, porque você conhece a Deus e sabe que Ele fará. Ele mandará a chuva, e se Ele não mandar, Ele tem algo maior e melhor que vai além da sua compreensão. Depender de Deus não é não fazer nada, mas fazer aquilo que cabe a você fazer. Quando Moisés estava fugindo, por exemplo, com o povo do Egito, o exército estava atrás dele perseguindo, e ele se deparou com o mar na frente dele, sabe? Moisés falou, e agora, meu Deus, o que eu vou fazer com esse povo? Ele começou a lamentar, e aí Deus falou, meu filho, sabe aquela experiência que a gente teve com o cajado, que eu falei para você jogar o cajado na terra e virou uma cobra, e aí eu mostrei para você o poder? Esse cajado aí é o símbolo da sua fé. Usa esse cajado, taca esse cajado no mar que o mar vai se abrir. E aí ele foi lá, usou o cajado e o mar se abriu. Então, às vezes, você precisa de uma atitude. O que Moisés estava esperando ali? Que Deus ele mandasse um trovão do céu e partisse o mar no meio. Deus podia fazer? Podia. Mas Deus ele sempre vai usar a sua vida para mudar a sua própria vida. É a sua fé. Aquele cajado que Moisés tinha era a representação da fé dele. A fé que abria o mar, que removia as montanhas. E aí ele tacou aquele cajado ali na água, as águas se partiram ao meio e o povo passou ali de pés enxutos naquele meio. Então você precisa entender isso. Todo fruto é dado a partir da semente. Deus sempre vai usar aquilo que você tem nas mãos para realizar aquilo que você tem no coração e na sua visão. Então não coloque aquilo que você tem que fazer na conta de Deus. Faça e saiba que se Ele te mandou, se Ele te mostrou, se Ele te ordenou, então Ele quer que seja feito. Não seja desistente. Ao longo de vários anos eu vivi uma fase onde iniciava várias coisas e não concluía. Eu não ia até o fim. Eu desistia quando encontrava dificuldades. E eu tenho certeza que você já pode ter passado por isso também. Talvez você começou um curso de inglês, não terminou e colocou a culpa no problema financeiro. Talvez você começou um curso de música, não terminou. Começou um curso de informática, não terminou. Começou um namoro, aí quando veio o primeiro problema, desistiu do namoro. Estava no trabalho, quando o patrão começou a te arrochar, te dar metas, sabe, para poder esticar você, crescer você, você foi lá e desistiu. Uma coisa é quando você muda, às vezes você muda, sabe? Às vezes você está fazendo um curso, o curso não está legal, vou fazer um outro curso. Você vai lá e muda. Agora, quando você desiste, não. Isso acontece, inclusive, com a igreja. Você está numa igreja, você sente que o teu tempo ali passou, você agora está sendo um peso, você está atrapalhando as pessoas que estão ali, você se sente amarrado e você vai lá e muda e vai para um lugar onde você sabe que você vai se encontrar e você vai poder dar mais de si. Então, você muda para esse local. É diferente. Agora, quando você desiste, não. Então, você precisa saber do seguinte: você não pode ser um desistente. Se você é um desistente, é um sinal claro que você não tem as emoções curadas. Então, nesse processo, sofrimento no tratamento, o sofrimento ele vai provar se você realmente quer se tornar a pessoa que você diz que quer se tornar, se você realmente quer adquirir aquilo que você diz que quer adquirir. É esse processo que vai mostrar os problemas que provam você, que mostram para você. Se você é uma pessoa que se auto-sabota por conta do processo de tratamento, entrou ali, por exemplo, em uma igreja, e aí as coisas não dão certo no tempo que você quer que dê, e aí você desiste, você, infelizmente, é uma pessoa que está se auto-sabotando. Eu vou falar disso no próximo episódio. Quanto tempo levou para eu dar certo em algumas áreas da minha vida? Quanto tempo levou? Eu levei muitos anos para dar certo em algumas áreas da minha vida. Eu sonhei em morar nos Estados Unidos quando eu tinha 14 anos de idade. Hoje eu estou com 36 e hoje eu moro nos Estados Unidos. Eu sonhei em morar, em viajar para fora do país quando eu tinha 14 anos de idade. Entre 12 e 14 anos de idade. Eu morei na Inglaterra entre 2011 e 2012. Então assim, leva-se tempo para construir aquilo que você quer. Só que você não pode desistir porque você acha que está sofrendo demais. Não, esse negócio de ser cristão não é para mim. Esse negócio de psicólogo não é para mim. Esse negócio de ficar ouvindo essas palavras aí não é para mim. E aí você vai viver a sua vida de qualquer jeito e vai deixar a vida te levar. Você não nasceu para deixar a vida te levar. Você leva a vida. Você comanda a sua vida.
Você diz para onde você quer ir. Você escolhe o tipo de pessoa que você quer viver, com quem você quer viver, o tipo de esposa que você quer casar, de cônjuge que você quer ter, o lugar que você quer morar. Você escolhe a educação dos seus filhos, você escolhe tudo. É você que escolhe. Então você precisa se autorresponsabilizar. Por que aquele palestrante falava aquelas coisas e me machucava tanto? Porque eram verdades. Eu não tinha culpa de ter sido submetido a vários sofrimentos, mas era responsabilidade minha não deixar a minha vida dentro daqueles sofrimentos. Eu tinha que sair daquele sofrimento. Eu tinha que mudar a minha realidade, e dependia de um passo meu. Então a mudança da sua vida não depende do seu pai, da sua mãe. Sabe, você tem que ser grato aos seus pais. Pô, mas meu pai me batia, minha mãe fazia isso, minha mãe... Cara, mas se eles te trouxeram até aqui e hoje você tem de 16 anos acima, meu irmão, você já pode tomar suas escolhas. Quais são suas metas? Persiga as suas metas. Que a sua meta seja primeiro amar você próprio, depois amar os outros. E sabe o que é amar? Amar é estar bem consigo. A pessoa que se ama, ela não fica conflitando com ela mesma. Ah, eu sou negro. Ai, minha orelha é grande. Ai, meu nariz é grande. Ai, minha testa é grande. Ai, as pessoas falam isso. Ai, as pessoas falam aquilo. Não, você tá bem com você, cara. Você se curte. Você vai ao shopping, você anda de bicicleta, você pratica esportes, você vai à igreja, você lê, você sorri. Você tá bem, você não tem pensamentos suicidas. Você tá bem com você mesmo. Isso é amor. E aí, como você tá bem com você mesmo, aí você vai lá e encontra, por exemplo, a namorada. E aí tudo que você quer pra você, esse bem que você quer pra você, se é pra cima, você quer pra pessoa. Você fala, cara, eu sou feliz, eu quero ser feliz com alguém, eu quero compartilhar essa felicidade com alguém, eu quero compartilhar as minhas viagens, eu quero compartilhar as minhas economias, o meu dinheiro, a minha riqueza com alguém. Aí você vai amar o próximo, porque você se ama. Então é amar o próximo como você se ama, amar o próximo como a si mesmo. Então se você não se ama, se você não se fornece essas coisas, o que você vai dar para o próximo? Revanche, vingança, sabe? Você vai ser ofensivo, você vai atacar todo momento para se defender. Você vai dar para o próximo aquilo que você está cheio. Então se você é uma pessoa que tem problema com as pessoas, você está dando para as pessoas aquilo que você tem dentro de você. Toda pessoa que tem problema com os outros também tem problema consigo. Eu estou falando isso porque eu sou um filósofo, porque eu ouvi um filósofo falando. Eu estou falando isso porque eu vivi isso. Eu era um cara totalmente problemático, pensamentos acelerados, pensamentos que me incomodavam. Cara, eu estou aqui morando sozinho, o meu pai foi assassinado, eu sou um desgraçado, eu sou uma desgraça, eu vou me matar, eu não quero existir. Eu vivia falando essas coisas. Hoje, se eu estou aqui dentro de casa, eu tô cantando, eu olho na frente do espelho, tô fazendo gracinha. Caraca, tu é bonitão, hein, nego? Eu tô malhando, por exemplo, aí tiro a camisa, aí fico me exibindo na frente do espelho. Isso é o quê? Isso é se achar? Não, isso é autoestima. Eu sei quem eu sou, eu me amo. Vou pra academia, corro, pedalo, ando de bicicleta, nado. E aí você pode pensar, pô, mas tu também é rico, né, pra fazer essas coisas. Ainda não. Tô no processo, tô no caminho da riqueza, mas ainda não sou rico. Mas é porque eu descobri uma felicidade dentro de mim, sabe? Isso não quer dizer que, em vez em quando, eu não esteja chateado. Por exemplo, ontem eu estava me sentindo drenado, praticamente. Ontem eu estava me sentindo muito mal. Eu tenho alguns momentos onde eu vivo chateado, onde eu tenho uma chateação ou outra. Mas o meu estado permanente é um estado de uma pessoa feliz. Eu não tenho muitas coisas ainda que eu quero ter. Minha empresa ainda está em construção. Alguns sonhos meus estão em construção. Mas eu não estou esperando construir as coisas para poder ser feliz. Eu aprendi a ser feliz com o que eu tenho, com o que eu sou, e estou me encaminhando para onde eu quero chegar na vida, o legado que eu quero deixar. Então, não se auto-sabote, não seja um desistente. Passe pelo processo do tratamento, suporte o sofrimento. A dor não é para te matar, a dor ela faz parte do processo que está levando você para a cura. Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu estou ansioso para iniciar um novo tema e para trazer para você aqui um novo tema que nós vamos tratar no próximo episódio. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Até lá.